noite, mais uma semana começando e seguimos juntos aqui no Jornal do Rio com os principais destaques do dia. Vamos falar sobre a operação que aconteceu hoje para coibir o roubo de cargas e também a receptação desse material roubado. 5 pessoas foram presas e uma morreu em confronto com os policiais. Todos os detalhes da operação ainda hoje. Vamos falar sobre a ida de PMs para a Europa. O secretário da pasta, além de outros 3 oficiais, estiveram em alguns países da Europa para verificar armamento não letal. O curioso são aí os dias passados por lá, 10 dias, e eles não foram sozinhos não. 2 desses oficiais levaram com eles as esposas. Além disso, temos dica para você aproveitar a semana. Começou hoje a Semana Nacional do Museu. Tem programação aqui no Rio de Janeiro, lógico que a gente vai contar para você. E ainda o futebol, a rodada dos cariocas no Brasileirão. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio em 30 segundos. Volta com o Jornal do Rio e vamos agora trazer informação ao vivo para você sobre uma operação que aconteceu hoje no Complexo da Maré. Mais uma vez o helicóptero da polícia foi usado nessa ação para dar um reforço no patrulhamento. A gente tem um destaque chegando com a Natasha Franco, direto da redação. Fale, Natasha, qual o balanço dessa ação de hoje? A operação acabou agora há pouco, Thaís, e ela aconteceu ali no Complexo da Maré porque agentes da Divisão de Homicídios tentavam entrar para investigar um caso de um homem que tinha sido esfaqueado dentro de casa ali na comunidade da Nova Holanda. Por conta disso, precisou ser feita uma mega operação com auxílio de helicópteros. A gente vai ver imagens agora registrada pelos próprios moradores que registraram também um intenso tiroteio. Vamos ouvir um pouco quantos tiros foram disparados por essa aeronave que sobrevoava o Complexo da Maré, Thaís. Ele vem de cara contigo, tá? Olha os disparos, Thaís. Por conta disso, muitos moradores ligaram para a gente dizendo que por conta desses disparos, alunos que estavam dentro de escolas precisaram se abrigar com medo dos disparos. E é importante frisar que os agentes da Divisão de Homicídios, a gente ainda não tem informações se eles conseguiram realmente acessar essa região da Nova Holanda para investigar esse caso de esfaqueamento. A operação terminou, de acordo com as primeiras informações, não há feridos, nem mesmo presos. A gente vai continuar acompanhando-se de perto, Thaís. Valeu, Natasha Franco, que daqui a pouquinho está de volta, tem mais informações para a gente. Mas seguimos por aqui, atualizando para você os destaques do dia. E um desses destaques é justamente uma operação que aconteceu hoje para coibir o roubo de cargas, mas principalmente a receptação desse material roubado. Só que no Rio de Janeiro, em 2019, ou seja, só esse ano, foram mais de 2.000 casos, envolvendo roubo de cargas. E o prejuízo dessa quadrilha, especificamente, já somou aí R$1 milhão. Nessa ação, 5 pessoas foram presas e uma delas, além dessas 5 pessoas presas, também tivemos um morto registrado em confronto durante essa ação. Acompanhe a reportagem. Você também manda um montão de coisa, tem que ser mais organizado. Tu é crime ou não é? Tem que mandar organizadinho. O áudio é do empresário Jorge Teixeira de Oliveira, conhecido como Mohamed, de 39 anos, enviado ao criminoso Renato do Nascimento Medeiros. Eles foram presos hoje. Mohamed estava em casa, em Laranjeiras, na zona sul do Rio, e é apontado como principal receptador e atravessador da quadrilha. No apartamento, foram apreendidas 400 munições de diferentes calibres. Mohamed era dono de um estabelecimento comercial no centro do Rio e costumava vender produtos eletrônicos roubados. O receptador, de uma forma geral, é o grande fomentador do roubo, porque se a pessoa roubar e não tiver para quem passar, a pessoa não vai efetuar o roubo. Então ele, como tinha muito contato com comerciantes, ele tinha a facilidade de escoar esses produtos roubados. Mohamed também negociava mercadorias com receptadores de outros estados, como São Paulo e Minas Gerais. O cara vai vir de São Paulo para buscar esse negócio, entendeu? A pessoa sabia que era produto de roubo porque ele mandava áudios e vídeos de WhatsApp mostrando a nota fiscal. A nota era R$100 mil, a pessoa queria pagar 50 mil, metade da nota. Durante a operação, houve confronto e o criminoso José Antônio dos Prazeres, de 42 anos, morreu. Entre os presos também está Suelen Cristina da Silva Vieira, de 30 anos, apontada como operadora financeira do grupo. A polícia afirma que os criminosos agiam há pelo menos um ano e caminhões com cigarros, eletrodomésticos, alimentos perecíveis e roupas eram os principais alvos do grupo. As cargas eram levadas para
para as comunidades Kelsons, na Vila da Penha, e o Morro do Barbante, na Ilha do Governador, além de outras localidades na Baixada Fluminense e no interior do estado. Segundo a polícia, os criminosos contavam com informações repassadas por seguranças e funcionários de transportadoras para realizar os roubos. E ele passa a visão certinha, quantas caixas tem, onde que ele tá, entendeu? Crime organizado mesmo, né? Você vê aí essas trocas, as demandas por cargas roubadas. E a gente reforça que não só essa ação de combate ao roubo de carga nas ruas com policiamento ostensivo, mas também a receptação, esse combate, né, a quem recebe essa mercadoria roubada, como disse o delegado, não há o roubo se na verdade ninguém comprar essa mercadoria, mas principalmente também para o cidadão que está na rua, tem aquela carga, mas ali tem um produto vendido abaixo do preço, aí quer trazer, eu vou ganhar aqui, economizar, não estou colaborando nada com isso, mas tem um impacto final sim, comprar essa carga também, o produto dessa carga roubada. Vamos mudar de assunto, mas vamos continuar falando de violência. A gente vai falar agora sobre uma ação que aconteceu hoje, um intenso confronto na região do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro. Inclusive, olha, imagens na Avenida Niemeyer, das viaturas da Polícia Militar passando. Nesse confronto mais cedo, policiais estavam fazendo patrulhamento de rotina quando foram atacados por criminosos, revidaram essa ação. Esse tiroteio aconteceu aí durante boa parte da manhã. No fim da manhã, principalmente, esse confronto ficou mais intenso. A informação já confirmada de 2 pessoas que morreram e uma também ferida nessa ação de hoje. Olha aqueles casos que a gente chama atenção cada vez mais por conta da violência, a gente reforça essa dinâmica, né? Não reaja a uma ação, a uma empreitada, a uma briga. Foi fechado no trânsito? Deixa passar, porque coisas como essas que a gente vai ver agora podem acontecer. Uma briga de trânsito resultou na morte de um homem. Um contador, o Márcio Fernandes, brigou no trânsito e foi atingido, baleado. Ele estava com a mulher e também as 2 filhas no carro. E conversando com a família, a gente teve a informação de que ele estava tentando se mudar para a região dos Lagos, já pensando em colocar esse plano em prática. Por quê? Por conta da violência aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, esse plano não chegou a ser concretizado. Para tentar fugir da violência no Rio de Janeiro, Márcio Fernandes Carpentier pensava em deixar a cidade, mas não deu tempo. O contador foi morto numa briga de trânsito. Ele era tudo certinho, ele viu uma coisa errada, ele criticava, comentava, e ele às vezes no trânsito botava essa insatisfação para fora. Aí xingou, abriu o vidro, porque minha cunhada falou que ele falou palavrão, xingou, virou para a direita, o cara sacou a arma e atirou pela traseira e o tiro foi na nuca, certinho, que a delegada falou, quase que passou direto. Márcio não resistiu ao ferimento e morreu na hora. Nesta tarde, parentes e amigos se despediram dele no cemitério do Pechincha, também na Zona Oeste. Uma pessoa adorada por todos, prestativo, solidário. A gente, inclusive, tem aí um cartaz do Disque Denúncia, né? Pedindo informações que ajudem a levar à identificação dos criminosos envolvidos nesse caso do Márcio Fernandes Carpentier. Ele que foi atingido por esse homem que fechou ele no trânsito. Eles tiveram uma briga. Quem tiver informação, 2253-1177, também pelo aplicativo, ou mesmo pelo site do Disque Denúncia. Seguimos agora movimentando a nossa reportagem, informação ao vivo, chegando com o repórter César Cavalcante. Acontecendo agora um encontro entre o governador Wilson Witzel, também o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Esse encontro que acontece aqui no Rio de Janeiro e trata sobre que questões mais específicas, César Cavalcante? Boa noite. Oi, Thaís, boa noite a você, boa noite a todos. Vai começar em instantes o primeiro simpósio de vitimização policial. É um simpósio nacional. Nesse encontro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro vai divulgar que desde 1994 já morreram aqui no estado 3.508 policiais. Esse levantamento também identificou que dos 110 mil policiais, o efetivo que serviu nesses últimos anos, 19.400 tiveram baixa. Além dos que morreram, outros quase 16 mil policiais ficaram feridos e tiveram que abandonar as suas funções. Os pesquisadores também chegaram à conclusão que ser policial aqui no Rio de Janeiro é mais perigoso do que ter integrado o Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial e o dos Estados Unidos nas 2 grandes guerras e também nos conflitos do Kuwait, da Coreia e do Vietnã. E logo mais haverá a exibição de um documentário que fala da violência contra os policiais, com a participação, a presença do ministro Sérgio Moro e do governador Wilson Witzel. Thaís.
Obrigada, César. Falamos agora há pouco sobre a questão da violência envolvendo o cidadão, também o agente de segurança sendo alvo desses casos de violência com recorrência aqui no Rio de Janeiro. O intervalo é rápido, a gente volta no próximo bloco para falar sobre mudanças no Rio Card. Você vai precisar trocar o seu cartão, então fique ligado. Estamos de volta com o Jornal do Rio e vamos falar sobre um reforço agora nas viaturas para o sistema penitenciário. 20 novos veículos foram entregues hoje, ainda como um legado da intervenção federal. A gente acompanhou essa entrega desses novos veículos e vamos entender um pouquinho melhor para que serão usados. A cerimônia aconteceu no Complexo Penitenciário de Jericinó, na Zona Oeste, e contou com a presença do governador Wilson Witzel. As novas viaturas vão auxiliar nas transferências e transporte de presos em 51 estabelecimentos prisionais. Atualmente, 50 viaturas são usadas para transportar, em média, 600 detentos por dia em todo o estado. Todo o investimento veio do Gabinete de Intervenção Federal. Ao todo, são 20 viaturas que já entram em operação nesta segunda-feira, agilizando assim o andamento das audiências. Agora iniciaremos a segunda fase, buscar soluções que limitem o translado de internos pelas vias do Estado. Durante a cerimônia, Witzel recebeu de presente da SEAP um colete balístico e falou ainda sobre o novo sistema penitenciário que pretende implantar. Nós prendemos desde janeiro até agora 13 mil novas pessoas que praticaram crimes. Nós precisamos devolver para a sociedade essas pessoas melhores do que entraram. Agora a gente vai falar de um assunto que tem gerado uma polêmica muito grande nas próximas horas. Isso por quê? Porque oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, entre eles o próprio secretário de Segurança Pública, Coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, estiveram em 2 países da Europa para uma viagem que seria para a compra de equipamentos não letais para o uso da corporação. Mas o que chamou a atenção foi o número de dias, né? Esse número de dias que chegou aí a 10, incluindo 2 fins de semana nesse período. E, além disso, 2 desses oficiais levaram as esposas nessa viagem. Acompanhe agora a reportagem do Fernando Davi. O tenente-coronel Vitor Augusto Rodrigues Serra e sua esposa não perderam a oportunidade de bater uma foto com a vista panorâmica de Paris durante uma missão oficial da Polícia Militar do Rio. As fotos publicadas na rede social da esposa de Rodrigues Serra foram apagadas após a repercussão negativa. Além dele, estavam 2 tenentes-coronéis e o secretário da PM, o coronel Rogério Figueiredo de Lacerda. As esposas de 2 deles estavam junto. A viagem teve início no dia 3 e terminou nessa segunda-feira. Foram 10 dias com 2 fins de semana, na França e na Alemanha. Em nota, a Polícia Militar informou que a comitiva liderada pelo secretário da PM teve o objetivo de visitar fabricantes de armas não letais e avaliar a oferta de coletes balísticos, stand indoor e programas para treinamento. E que, em relação às esposas, as despesas foram pagas com seus próprios recursos. Os policiais tiveram direito à passagem aérea e diária de €384, ou cerca de R$ 1.800, total de R$ 72 mil para os 4 oficiais. Em pesquisa pela internet, nossa reportagem encontrou uma diária em um hotel 3 estrelas com café da manhã no centro de Paris por R$ 248. Sobrariam mais de R$ 1.500 por dia para alimentação e transporte. O porta-voz da PM falou sobre a viagem em entrevista à Rádio Band News. Ele pagou a alimentação da esposa. Ele pode optar, vou comer num baita restaurante que só vai estar para mim. Vou comer ali na esquina, na padaria, e com esse dinheiro eu vou pagar de todo mundo que está aqui, da minha esposa. Aquele dinheiro é um direito que ele tem quando viaja, e ele vai gastar ele vai regular o gasto dele para que dure durante todos esses 10 dias. Esse especialista considera que a viagem à Europa com o Estado em regime de recuperação fiscal foi inadequada e fere a legislação. Não existe lei que autorize agentes públicos a viajarem às custas do Estado com a família. Ou seja, há um benefício indireto, ainda que as famílias sejam sustentadas pelos agentes públicos, as esposas tenham efetivamente pago as diárias, ainda assim há um proveito indireto, porque elas ficaram nos mesmos hotéis, ou seja, se aproveitaram do turismo e das diárias pagas pelo Estado do Rio de Janeiro.
Nós, logicamente, fomos atrás da Polícia Militar para poder definir com eles, saber com eles qual a definição desse cronograma. Eles tiveram atividades durante esses 10 dias, atividades intensas que justificassem, por exemplo, passar por lá 2 fins de semana? Mas mesmo pedindo essa informação ao longo de todo o dia, a gente não obteve esses dados. Outra informação importante é de que uma outra viagem da cúpula da Segurança Pública, principalmente da Polícia Militar, já está marcada agora, dessa vez para a Áustria, para visitar uma fábrica de armamentos também por lá. Se essa visita vai ser mantida ou não, essa informação não foi confirmada. O que a gente sabe é que há poucas semanas o Rio de Janeiro sediou a maior feira de segurança da América Latina e que esses equipamentos e equipamentos similares, pelo menos, estavam à disposição dessas mesmas autoridades aqui no Rio de Janeiro para checagem, né? Vamos falar agora da situação aqui da capital, situação política. Informações sobre a reunião, né, da comissão que avalia o impeachment de Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes sobre o adiamento da sessão de hoje é a Natasha Franco, que mais uma vez está aqui com a gente. Fale, Natasha. Pois é, o adiamento aconteceu, Thaís, porque 8 testemunhas de defesa de Marcelo Crivella não compareceram. Todas que tinham sido chamadas para essa comissão de impeachment para serem ouvidas. De acordo com o advogado de Crivella, isso foi mera coincidência, o não comparecimento. Os vereadores esperaram por 3 horas para que essas testemunhas chegassem, mas por conta disso, a comissão precisou ser adiada, essa oitiva precisou ser adiada para o dia 21 de maio e os vereadores agora pediram na Justiça para que 2 pessoas especificamente compareçam à oitiva. São elas a controladora-geral do município, Márcia Andréia dos Santos Pérez, e o advogado da Procuradoria, Clóvis Neto. Por conta disso, essa oitiva foi adiada para o dia 21 de maio. É importante dizer que Crivella é investigado por ter feito contrato sem licitação e esse impeachment já ouviu testemunhas de acusação e agora precisa ouvir as testemunhas de defesa. E a sessão, Thaís, já tinha começado bem complicada porque vereadores pediram para fazer perguntas, por isso ela tinha sido transferida da comissão direto para o plenário, mas acabou não acontecendo. Esse contrato sem licitação que seria relacionado às empresas de mobiliário urbano, ou seja, aqueles pontos de ônibus, aqueles anúncios em pontos e aqueles espaços públicos da cidade. O prefeito chegou a se manifestar sobre esse assunto, dizendo que não, que tinha um aval, inclusive, da Controladoria e da Procuradoria. A gente aguarda agora o andamento dessas investigações. Lógico que a gente vai trazer todas essas informações para você que nos acompanha. Vamos falar de transporte público, isso porque tem informação importante para você que é usuário do Rio Card em todo o estado do Rio de Janeiro. Atualmente são mais ou menos os 20, 25 modelos de cartões diferentes. Então, a partir de agora, eles vão ser reagrupados e serão apenas 3. Todos os usuários terão que trocar os seus cartões. A gente vai falar do cronograma já, depois da reportagem que explica um pouco melhor essas mudanças. Novo design, mais simples e que facilita a identificação e utilização em todos os meios de transporte. Assim será o novo Rio Card, agora Rio Card+. Os antigos serão substituídos por estes 3. Cada modelo terá uma cor com informações indicando os modais e os locais onde é possível recarregá-lo. Nós fizemos uma pesquisa com o nosso usuário final e identificamos o que ele mais gostaria de ter num cartão. Então, a primeira coisa que a gente identificou é que ele queria um cartão aceito em todos os meios de transporte. E a gente viu que o nosso já tem essa função, mas muitas pessoas não conseguiam entender muito bem qual era aceito ou não. Então, a primeira etapa, a gente vai simplificar essas regras. Entre as novidades estão um aplicativo, o atendimento com inteligência artificial e o clube de vantagens. Você tem o seu cartão Rio Card. Você chegou numa farmácia que é parceiro do clube de vantagens da Rio Card. Você vai dizer, eu vou comprar um remédio tal, ele vai perguntar se você tem Rio Card, vai dar o número do seu cartão. A farmácia vai fazer uma consulta, verifica se o número está ok e vai te oferecer quais são os descontos que você tem direito. Quem ainda não tem Rio Card e quiser adquirir o novo cartão expresso, que é este aqui, já pode procurar as lojas e bilheterias das estações de trem, metrô e BRT. Já para quem possui o cartão, a substituição será a partir da próxima segunda-feira e sem custo adicional. Para fazer a mudança, o cliente precisa apresentar o cartão antigo em um dos postos de troca exclusivos. Todas as informações, como saldo, recargas, benefícios tarifários, serão transferidas integralmente para o novo cartão. Então, só reforçando, tem um período até o dia 31 de outubro para quem usa o Rio Card Expresso, ou seja, para quem abastece o próprio cartão, para que possa fazer essa mudança gradativa. Depois será a vez de quem usa o Rio Card, que é abastecido pelas empresas. É lógico que a gente vai atualizando para você os destaques.
Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem futebol. O Botafogo venceu mais uma e é o Carioca que mais pontuou no Brasileirão até agora. A Justiça autorizou a quebra do sigilo do senador Flávio Bolsonaro e do ex-assessor, o ex-policial militar Fabrício Queiroz. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Rio. A quebra de sigilo bancário foi autorizada no período que vai de janeiro de 2007 a dezembro do ano passado. A Justiça também autorizou a quebra do sigilo fiscal dos investigados entre 2008 e 2018. Vamos agora falar sobre mais uma perda para o mundo artístico, né? Morreu no Rio de Janeiro aos 92 anos Lúcio Mauro, o ator que foi velado hoje no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em uma cerimônia aberta ao público. O Teatro Municipal abriu as portas na manhã desta segunda-feira para que fãs, parentes e amigos pudessem se despedir de Lúcio Mauro. Nascido em Belém, Lúcio de Barros Barbalho começou a carreira no Teatro Estudantil. Em 1963, mudou-se para o Rio de Janeiro, cidade que abraçou como sua e onde construiu uma longa e bem-sucedida trajetória na televisão. A minha irmã também disse que não sabia paquerar. Um dia ela saiu com o italiano, com o priante e voltou para casa com o neném. Na escolinha do professor Raimundo, nos anos 90, viveu o famoso Aldemar Vigário, sempre bajulando o mestre, interpretado por Chico Anísio. Durante décadas, Lúcio Mauro entrou nas casas de milhões de brasileiros, arrancando risadas dos telespectadores e inspirando as novas gerações de humoristas. Muitos deles presentes aqui hoje para prestar essa última homenagem. O céu está em festa recebendo esse ser humano, esse pai, esse amigo maravilhoso que ele é e sempre será. O artista ainda ultrapassou a fronteira da comédia. Interpretou personagens dramáticos em novelas e no cinema. Há 3 anos, um AVC afastou Lúcio Mauro das telas e dos palcos. Apesar do luto e da tristeza, o filho, que seguiu a mesma carreira, não encara a morte do pai como uma tragédia. Tem tristeza, claro que tem luto, mas assim, ao mesmo tempo a felicidade é tão maior, de uma vida tão plena e de tantas realizações, que agora eles realmente podem descansar tranquilo. Depois do velório aberto ao público, o corpo do ator foi cremado numa cerimônia fechada à família e aos amigos mais próximos. Vamos voltar à redação da Band no Rio de Janeiro para falar sobre a previsão de chuva forte para amanhã, Natasha Franco. Não só para amanhã, para também até quarta-feira. Essa frente fria só deve perder intensidade na próxima quinta, portanto, chuva forte a moderada terça e quarta, com também ventos fortes a moderados. Essa informação é do Alerta Rio. Thaís, que está monitorando a chegada dessa frente fria, que já causou chuva em alguns pontos aqui da cidade. É importante, então, todo mundo amanhã com guarda-chuva e de olho no céu, porque vai cair chuva forte por aí, previsão de 30 de máxima e de 20 de mínima, Thaís. Valeu, diferença significativa, e a gente vai trazer dica boa para você aproveitar a semana. A Semana Nacional dos Museus começou hoje e tem programação especial aqui no Rio de Janeiro, é claro. Nesta pintura, o homem tenta se manter de pé numa corda bamba de emoções e situações ao redor. O quadro O Equilibrista, do pintor Paul Klee, de 1923, teve como pano de fundo a ascensão do nazismo. O alemão morou na Suíça durante grande parte da vida e de lá vieram as peças da exposição Equilíbrio Instável, no Centro Cultural Banco do Brasil. A curadora da mostra, Fabienne Eglerhofer, destaca que o Klee não pode ser considerado apenas um cubista, ou um expressionista, ou um surrealista, e sim um artista que teve todas essas características. Friends with all these artists. A exposição faz parte da programação especial da 17ª Semana Nacional de Museus. O tema deste ano é Museus como Núcleos Culturais, o futuro das tradições. O Museu Aeroespacial, em Sulacap, na zona oeste do Rio, também participa do evento. Nós temos história, temos política, temos economia, tudo que você pode estudar, porque tudo que se desenvolve na área de aviação está ligado a essas áreas também. Aqui, o visitante pode ver, por exemplo, a aeronave usada pelo piloto brasileiro Ayrton Senna para
para fazer um sobrevoo ou conhecer mais da história das primeiras mulheres que fizeram parte da aviação no mundo. Do lado de fora do Museu Aeroespacial estão programadas apresentações lá do alto da Esquadrilha Céu, formada por civis e militares da Reserva da Aeronáutica, que inclusive já fizeram parte da Esquadrilha da Fumaça. E eles pretendem fazer uma obra de arte ao vivo lá em cima. Toda a programação pode ser conferida no site do Museu Aeroespacial e a entrada é gratuita. E você sabe, segunda-feira é dia de conversar com ela. Roberta Barroso já está por aqui. Tudo bem, Roberta? Boa noite. Oi, Thaís. Boa noite para você. Boa noite a todos. Vamos falar então dessa rodada do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo é o melhor do Rio. No sábado teve Clássico Carioca, Botafogo e Fluminense no Maracanã. O Botafogo fez 1-0 com Alex Santana de cabeça. Ele foi lá, comemorou. O Fluminense até tentou responder, Thaís. Matheus Ferraz balançou as redes, marcou de cabeça, olha só, o gol dele, mas não valeu. Isso veio o VAR, anulou o gol porque o Pedro, que participou dessa jogada, estava impedido no lance. O Fluminense volta a jogar no meio dessa semana, tá? Já pela Copa do Brasil, oitavas de final da competição, vai encarar o Cruzeiro. E já o Botafogo só joga no final de semana, mas está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, vem de 3 vitórias seguidas. Agora vamos falar então do Flamengo, Flamengo que venceu também por 2-1 a Chapecoense, domingo no Maracanã. Mais de 60 mil torcedores foram ao estádio para acompanhar, né, essa partida. O Flamengo abriu o placar aos 7 minutos com Vitinho. O Diego cobrou esse pênalti e perdeu. Ele ainda tentou esse voleio, mas aí o goleiro da Chape defendeu mais essa. O Lincoln fez o segundo gol do Flamengo. Tá aí então o gol para vocês. E a Chape ainda diminuiu. O Gum marcou esse gol. Então o Flamengo venceu essa partida com o time praticamente todo reserva. Venceu por 2-1. Flamengo que volta a campo também na quarta-feira pela Copa do Brasil, oitavas de final da competição. Vai encarar o Corinthians. Agora vamos falar do Vasco, Thaís, que vive a situação mais complicada. Mais uma decepção para os vascaínos, né? O Vasco ainda não venceu na competição, perdeu para o Santos por 3-0. O Sidão aí teve esse erro individual, ele reconheceu esse erro, né? Mas a verdade é que o Vasco ainda não conseguiu vencer, tá segurando a lanterninha do Campeonato Brasileiro, Thaís. Um resumo da rodada, a gente volta a conversar ao longo da semana. Roberto, beijo, obrigada. Beijo. E olha, para você de casa, um beijo grande, boa noite. Thank you.